Digo locador. Locador, lutador aí, vestido a caráter. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando, locador e lutador. Clica aqui nesse aviãozinho, manda aí pro povo ir chegando. Boa noite pra todo mundo. Alexandre, Amanda. Clica aqui no aviãozinho, ó, aqui embaixo. Ô, 18 aí na área, ó. Bom é cá, olha ela aí. Clica aqui no aviãozinho e manda aí pros seus amigos, para eles poderem participar aqui da nossa live. Clica aí, manda pra todo mundo. Tô aqui mandando pra um tanto de locador, ó. Tô mandando. Vamos mandar. Boa noite pra vocês. Já podem escrever as perguntas. Se vai ser para mim, se vai ser para Rodrigo. Geraldinha. Fala, meu amigo Ed Locke. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Me dá notícia. Está sumido? Vou mandar aqui, ó. Clica no aviãozinho aqui embaixo. Manda aí pro povo. Que hoje vai ter um papo muito legal. Vambora. Vem-te embora. Deixa eu ver aqui os locadores que estão me acompanhando. Tá todo mundo ouvindo bem? Manda a pergunta que hoje nós vamos responder. Vamos responder vocês. Fala, Luísna, como é que tá o Rio de Janeiro, meu filho? Fala, Raimundo, aproveita para fazer pergunta, Raimundo, manda sua pergunta. Tem eu e Rodrigo José na área. Raimundo. Da Bahia. Fala, Rafa. Beleza, meu irmão? Como é que estão as coisas por aí? Clica aqui no aviãozinho. Clica aqui, ó. Manda. Aqui em Minas, como se diz, tá bom demais da conta. É aqui assim que a gente fala. Clica no aviãozinho, manda pro povo. O povo poder participar da live. Convida o povo. Manda as perguntas. Como tem cada nome de locadora, gente. Engraçado, hein? Cada nome engraçado. Tô aqui mandando pro povo, convidando. Manda. Qual a primeira pergunta? Deixa eu ver. Fala, Gabriel. Tem uma loja de material de construção há mais de 30 anos. Parabéns, cara. Parabéns. E aí, vai ser locador agora? Fala comigo. Tô aqui pra te ajudar. Gabriel é engraçado. Vem-te embora. Tem um vídeo de Gabriel falando, vem-te embora. Gabriel tava passeando lá pra... Como é que era? Onde é que você tava, Gabriel? Que é a cidade chique lá, Balneário, Camboriú. Passando frio lá em Balneário. Tô esperando o Rodrigo José. Cadê Rodrigo José, será? Rodrigo José. Gente, clica aqui, ó. Clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo. Manda aí pro povo. Para o povo poder entrar na live também. Eu quero essa live cheia. Vocês dão uns pulos desses aí. Convido o povo. Deixa eu mandar aqui. Cadê? Fala, Rodrigo. Que é de você, Rodrigo. Iniciou há um ano. E aí? Como é que tá esse negócio aqui? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, gente. Como é que eu faço? Rodrigo José.
Rodrigo, Fala, locadores, fala, aqui Rainério. como é que eu tô? Ô, e foi sem combinar, hein, velho? Mas o meu, o meu caso, o seu você é malandro, velho. Você já vestiu o traje. Eu fui levar Raul pro treino e Aham. voltei numa correria. Falei, ah, não vou trocar de roupa, não, vou ficar de jeito mesmo aqui. Mostra aí seu look aí. Mostra o seu aí. Eu vi que você tava de kimono, aí eu só pus o meu aqui por cima, pô. Não podia ficar de fora, Ah, ô, não. esse cara, velho. Esse cara é esperto demais. Nós vamos aprender demais com ele. Ele é esperto demais. Ele é Ah, esperto. pé, tem que estar atento aos sinais, tudo dá sinal, tudo fala. Ô, igualzinho. O meu mestre do jiu-jitsu que fala assim: o Gil dá sinal, meu filho. Ele dá sinal. Aí, ó, onde que você catou aqui? Ó, pra onde que tem que virar? O que tem que fazer? É isso aí, o Gil dá sinal. Tudo, tudo dá sinal. Eu costumo dizer que tudo fala, né, cara? Tudo fala. Então, o bom empreendedor, o bom empresário, o bom locador, ele está atento ao que está sendo dito. E nem tudo que está sendo dito com palavras. Às vezes um gesto, um movimento, uma oportunidade. Então, nós precisamos estar atentos aí, como empreendedores, como homens de negócio, como homens de sucesso, como locadores, como lutadores. Eu preciso aproveitar as oportunidades. Como diz um ditado que eu aprendi aí uma vez, que eu acredito, não sei se é de Minas, mas eu ouvi bastante isso daqui: cavalo selado só passa uma vez. É verdade, cara. É isso mesmo. Sim, você falou, já falou, sabe as palavras. Quem é que já tirou valor aí, gente? Quem já tirou valor disso? Tudo dá sinal. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, estou querendo uma oportunidade. Só que a oportunidade, ela não vem escancarada, não, né? A oportunidade vem, mas não vem com a porta aberta, não, né, Rodrigo? Não vem, não vem. Se viesse, era fácil. Pois é. E não Se tem nada viesse, fácil. era fácil. Se viesse, era fácil. Gente, aproveita, escreve aí as perguntas, clica aqui no aviãozinho, ó, manda aí pra galera aí, pro povo poder entrar pra live. Rodrigo, é, gente, mas só fechar aqui, manda pergunta, se quer fazer pergunta pra mim, pra Rodrigo, fica à vontade. Se apresenta aí pra galera. Vamos lá, galera. Estamos aqui. Quem vos fala aqui é o Rodrigo José, né? Eu sou. Alguns amigos carinhosamente me chamam de coach para locadores. Eu não gosto dessa expressão, porque eu não tenho locadora, né? Eu estudo locação, eu estudo os locadores. Tenho uma trajetória desde 2018, mas sou terapeuta familiar há mais de 25 anos. Aprendi a lidar por atender um locador, né? No início da minha carreira de formação de coach, eu trabalho com coaching integral sistêmico. E aí eu atendi um locador, me apaixonei pelo segmento. Além de me apaixonar, vi uma lacuna, vi uma oportunidade, né, de profissionalismo que o mercado precisava. E aí, então, eu comecei a trabalhar desenvolvendo a mentalidade do empreendedor na locação, de sair do operacional, de não gastar tanta energia ali fazendo força. A luta tem muito disso. Você gasta muita energia, muita força, e na hora que você realmente precisa, você não tem como usar essa energia mais porque você já esgotou ela. Então, tirar o locador e o empresário do operacional, levar ele para o estratégico, né, fazer ele entender isso. Então, vou fazer 50 anos esse ano, Rainer. Então, Vai agora ter festa? vai ter festa. Dia de Você vai ter que vir de Minas para cá. Na hora, pra festa eu vou, ué. Faço dia 50 anos agora, dia 18. Vou comemorar no dia 23 de maio aqui em São Paulo, Pô, né? cara, não, aí ferrou, ué. Porque aqui, o mês de maio é um mês muito, muito importante pra mim. Ele é aniversário do meu filho, aniversário da Highlock, dia das Uau. mães, aniversário do meu avô. Tem aniversário. Eu, não, eu vou ficar calado, porque é tanta comemoração, ó, aniversário seu. Tem tanta gente boa que faz aniversário em maio, e meu filho faz 23 de maio. 23 de maio nós vamos viajar. Maio é um mês incrível. Eu vou completar 50 anos. Fiz 30 anos de casado, esse ano eu faço 31 anos de casado, 2 filhos. Eu criei a Lifecraft Desenvolvimento Humano,
Então, hoje eu trabalho tanto com desenvolvimento de liderança para empresários e locadores, então atendo empresas. Hoje eu estou atendendo uma divisão da Enel aqui em São Paulo, né? Atendo locadoras, construtoras, escritórios de advocacia, então atendo em todos os sentidos. Hoje eu estava atendendo um fornecedor de locadora, então um fornecedor está passando pelos meus treinamentos agora, que é o plano de desenvolvimento de liderança. Apaixonado por locação, o idealizador de um evento que o Highlock participou aí também, o Raineri conhece, né? Eu criei um evento junto com o Fernando e com a Adriana, que era o locador, o Imersão, o Poder da Ação para Locadores, que hoje é uma feira, né? E hoje eu estou aliançado aqui com o pessoal do Locadores BR e do Analog Rental Show. Vivendo Rental, vivo Rental desde 2018. Boa, boa, boa. E no jiu-jitsu? Conta aí no jiu-jitsu, como é que foi? Comecei o jiu-jitsu já tem 16 anos de prática de jiu-jitsu, acredita, Renato? Não sou igual você no karatê, mas eu tenho 16 anos de jiu-jitsu, né? Não peguei a faixa preta ainda por questão de rotina de treino, né? O pessoal pega bastante no meu pé. Já estou há 3 anos e meio na faixa marrom, né? Só um passo ali da faixa preta. Mas acredito que esse ano, o ano que vem aí, esse ano não, mas o ano que vem eu vou colocar a cinta na cintura. Mas aprendo muito com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, eu posso dizer que em um determinado momento da minha vida, o jiu-jitsu foi o que me fez não entrar em parafuso. E é um momento onde eu me dedico e onde eu tô ali aliviando a minha mente. É minha terapia, né? Então, quando eu tô ali no tatame, a única coisa que eu penso é não perder o meu pescoço, não perder o meu braço. Então, as pressões que vêm do dia, os desafios que vêm do dia, eles somem ali, né? E muito do que eu aprendo no tatame, do que eu vivi no tatame, eu aplico na vida, aplico para os meus clientes também. Sim, boa. Gente, pra quem não me conhece, vamos ver, vamos ver. Sempre tem gente que não conhece a gente, né? Vamos lá. Tem. É, Rainer Highlock. Highlock agora é meu sobrenome, né? Tem mais de 20 anos que eu sou locador. Você sabe que dá para fazer isso, né? O quê? Eu conheci de perto. Eu corto a barba, eu faço a barba na mesma barbearia que o Marcelinho Carioca, o Tá, jogador do Corinthians, né? E sim. hoje ele assina no documento dele, ele mudou para Marcelinho Carioca. Folha de, Eu tenho, ele eu tenho assina. empresário, eu tenho um amigo empresário daqui, de Sete Lagoas, que o sobrenome dele também é o nome da empresa. É o nome da empresa. Mas eu não fiz isso ainda, sabe por quê? Só porque dá trabalho demais trocar os documentos tudo. Só É por isso. verdade, é verdade. Tem que trocar todos os documentos, passaporte, visto americano. Deixa quieto. Por enquanto, não. Eu não tô com tempo sobrando para fazer isso, não. Já fiz a tatuagem, né? Eu já tenho Highlock tatuado em mim. Então, Verdade. tá bom. Por enquanto é isso. Mas, gente, é bacana demais a questão da luta, que ela falou, ó, a luta salvou o Rodrigo e ela também me salvou. Eu comecei a fazer karatê muito pequenininho, fui faixa preta com 15 anos, mais novo da história de Minas, abri as portas para os jovens poderem fazer para faixa preta, que era proibido. Na época eu fui faixa preta em 2002, então 24 anos de faixa preta. E aí a gente fala que a preta ela não é o fim, ela é o início, porque na faixa preta tem os graus depois, para quem não sabe. E aí as coisas vão acontecendo. No jiu-jitsu a gente coloca, né, umas fitas, uns esparadrapos, mas no karatê não é tão comum assim. E a partir do quinto grau você pode usar a faixa coral, né, uma curiosidade para quem não sabia. Mas aí é a partir da preta que você começa a treinar. Essa que é a verdade. E resumindo, resumo do resumo, com 18 anos eu pendurei as luvas para poder empreender. Né? E ainda eu era patrocinado pelo Atlético, né? O Atlético Mineiro. Eu sei que deve ter muito cruzeirense com raiva aí esses dias, né? Porque não sei por que não, Rodrigo, mas teve um jogo sábado aí, sabe? Vou comentar sobre isso depois. E
patrocinado pelo Atlético, eu pendurei as luvas e fui empreender. E ainda tem uma outra novidade, que 10 anos depois, que eu fiquei dos 18 aos 28 trabalhando, fiz administração, fiz pós, fiz mestrado, eu voltei a lutar, porque eu queria ser campeão brasileiro, e eu batia muito na trave. E aí no primeiro ano eu só machuquei, no segundo ano só perdi, no terceiro ano comecei a subir no pódio, no quarto ano eu fui campeão. Pendurei as luvas de novo, meu filho tinha nascido, e agora retornei para poder incentivá-lo. Do mesmo jeito que a luta me salvou, vai com certeza ajudar ele também. E eu tenho uma menininha, então tem que começar a levar, não tem outro jeito. E aí a gente tem a primeira pergunta aqui, Raimundo tá perguntando se segue uma locadora sozinho ou uma franquia. Ô meu filho, você tá falando com um mentor de locador aqui? Que pergunta. Cara, eu te ajudo em tudo. Te ajudo em tudo. Na, Você, o Raimundo em si, por já ser empresário, você já é empresário. Tem uma empresa de material de construção há 30 anos. Então, eu acredito que essa transição ela vai ser muito mais tranquila. Eu não vejo você com perfil de franquia. A gente pode falar sobre isso, né? Depois eu estou à disposição. Mas eu, particularmente, a gente que é empreendedor na veia, é meio difícil seguir ordem, seguir padrão. Então, comigo é. Falar, você pode conseguir sozinho? Pode. Mas comigo é mais rápido, mais fácil, mais barato e muito mais divertido. E é isso. Rodrigo, com Pô, você, querido, qual o seu primeiro insight? Qual o seu primeiro comentário? Fica à vontade. eu gosto muito de trazer provocações, né? Você me conhece já há algum tempo. Hoje se fala bastante de painel de Hot City no rental, né? E eu tive o privilégio de começar isso no rental. E tem uma coisa que é interessante aqui, né? Que muita gente quer resultado ou quer o pódio, chegar na faixa preta, quer ter resultado de faixa preta, mas está vivendo como um faixa branca, né? Para quem não sabe, não conhece um pouco muito mais da luta, né? Todo mundo que começa numa arte marcial sempre, inevitavelmente, vai começar pela faixa branca. E a gente costuma dizer que os maiores acidentes, as maiores aventuras, né, os maiores erros e normalmente as maiores lesões acontecem nessa fase, onde que você está aprendendo. E muitas vezes você acha que sabe, né? Por ver conteúdo de internet, por ver vídeo, filme, eles falam, isso aqui eu faço, dá para repetir isso aqui, né? E você vai vivendo isso. Então, uma primeira coisa que eu quero trazer para você é: você não vai viver um resultado de locador ou de empresário faixa preta se você continuar vivendo como um faixa branca, né? Então, no tatame não tem esse discurso, e na empresa também não tem. Se você não treina, você apanha. A Não frase, importa, frase que eu gosto é tatame não mente. não mente, não mente. Se você não treina, você vai apanhar, né? E no mundo dos negócios é igual, é a mesma coisa que vai acontecer. Então, se você não treinar, você vai apanhar. Eu falo isso. Eu voltei a treinar frequentemente agora de volta, depois de 8 meses parado, um tempo atrás. Estou faixa marrom já há algum tempo, quase faixa preta, e apanhei de faixa azul. Né? Aí você vai falar, poxa, mas por que que isso acontece? Cara, treino, Vou te treino. ajudar nas provocações, que é o seguinte. Não, gente, quem já tirou valor até agora disso? Porque ele falou tanta coisa rica. Primeira coisa, importância do treino. Para eu não perder isso, a importância do treino. O treino, ele é importante não só para a gente poder aprender os movimentos. Ele é importante por causa da confiança. Tinha campeonato que eu ia lutar e, detalhe, eu tenho mais de 100 títulos. Imagina quantas vezes eu lutei. Eu tenho mais de 100 medalhas. E eu sabia quando eu ia ganhar ou eu ia perder. Acredita nisso, cara? Eu sabia, porque. Mas aí, como assim? Eu não tenho bola de cristal. Mas eu ia em determinados campeonatos que eu olhava para os meus adversários e já pensava assim: ninguém aqui treinou mais que eu. Ninguém treinou mais que eu. Ninguém merece mais do que eu aqui. E aí, o que isso tem a ver com locação? A gente precisa de treinar para ser faixa preta. Precisa de estudar para poder ser médico, para poder ser advogado, para poder exercer qualquer profissão. E para ser empresário, não precisa de estudar, não? E aí,
Tanto que, assim, eu acredito que eu sou um dos poucos. Não tô falando que você tem que fazer administração, pós-mestrado, como eu fiz. E detalhe, Rodrigo, os primeiros trabalhos acadêmicos publicados com o tema alocação de equipamentos foi eu que publiquei. Ah, que Então, legal. assim, legal, você não tinha estudo acadêmico sobre isso. Eu não tô falando que você tem que fazer isso, ainda mais porque antigamente, eu vou jogar 20 anos para trás, quando eu comecei, não tinha na internet. Eu não tinha outra opção, não. Mas eu sabia que eu tinha que estudar, que eu tinha que treinar, que eu tinha que me preparar. Então, esse é o primeiro gancho que eu queria fazer. O segundo gancho, o Rodrigo comentou assim: fiquei 8 meses sem treinar e tomei calor de faixa azul. A gente fala tomar calor, viu, gente? Falou, tomei um esquenta, tomei um calor. E é isso que acontece. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais graduado você é, mais os mais jovens e os menos graduados querem te pegar. O que isso, paralelo com locação, o que isso tem a ver? Quanto maior você é na locadora, na empresa, maior é o seu alvo nas suas costas. Em todos os sentidos. Quando você é menor, problema trabalhista é menor, os seus problemas são menores, acidentes de trânsito são menores. Quando você é maior, Rodrigo, eu acredito que tem funcionário na minha empresa que, assim, que eles queriam fazer um vídeo comigo mesmo, porque tem funcionário que eu não sei o nome ainda. Tem gente, de tanta coisa que acontece. E esse é um paralelo de dois insights poderosos que ele já entregou aqui. Continua, Rodrigo. E aí, é isso que a gente quer trazer aqui, né? A ideia de que o que é o treinamento para o empresário, né? Então, para o lutador, e hoje, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de treinar com um atleta de elite no jiu-jitsu. Eu sei que no karatê acho que você já deve ter treinado, né? Muito. Mas no jiu-jitsu acontece uma coisa interessante. Não importa a faixa que você tem. Se você não está preparado, aquele que treina, por exemplo, a gente chama de robista. Eu treino 2 vezes na semana. Quando eu estou na pegada, 4 vezes na semana, né? Um treino de 2 horas. Mas você vai pegar, tem meninos aí que estão na faixa azul mesmo, não são tão graduados, não tem tanta experiência, né? Às vezes uma empresa que ela não tem todo o status que você tem, mas o cara tá lá se preparando 6 vezes por semana, né? E acontece aqui de eu já treinar em treino de competição, participar de treino de competição, os meninos com faixa azul, né, que fazem 4 treinos 6 vezes na semana. Então, durante um dia, 6 dias, ele faz 4 treinos. Eu faço 4 treinos numa semana. Parênteses. Mais uma coisa muito rica que o Rodrigo disse aqui. Rodrigo, eu falei que eu fui campeão brasileiro em 2019. Uhum. Eu só consegui ser campeão brasileiro quando eu passei a treinar 2 vezes por dia. Só assim. É E isso. detalhe, eu já não era mais um garoto, porque eu voltei com 28. Então eu fui campeão com 32. Então eu já não era mais um garoto. E mesmo assim, então, mas como assim? Como é que eu fazia? Porque eu tinha locadora, já tinha 10 anos de empresa. Eu treinava no meu horário de almoço. E aí, claro que não eram 2 treinos, a gente fala rola, de luta. Não. É um treino técnico, um treino de musculação, um treino tático, um treino mais pegado e a gente ia alternando. Então, isso tem tudo a ver. Quer vencer, tem que se preparar. Tem que se preparar. E às vezes tem gente menor em locação. Tem gente menor que você faturando mais, tem gente menor do que você se saindo melhor, porque Porque está a se dedicação preparando é mais. maior. Porque a dedicação é maior, não adianta. A dedicação supera o encanto, a dedicação O supera talentoso. o talento. Exatamente, essa é a palavra que eu queria pegar aqui. E aí, eu sempre gosto de fazer essas. Aí, tá, Rodrigo, vocês estão falando de luta aí, eu não sou lutador, eu sou empresário. Tá, como é que eu vou pegar essa analogia do treino, do preparo para o sucesso para minha locadora? Eu coloco uma pergunta simples. Quantos livros você leu sobre gestão de negócios? Esse ano. Nós estamos entrando no mês de maio aqui. Quantos livros você leu sobre marketing? Quantos livros você leu sobre gestão financeira?
Quantos livros você leu sobre o comercial, a aplicação de novas técnicas comerciais? Qual foi o último curso que você fez? Aí tem gente, fazer curso, vou dar dinheiro para esses caras que ficam vendendo curso na internet. Pois é, os caras que estão fazendo curso estão vencendo. É. Eu tenho um empresário aqui, um grande amigo, eu não vou citar o nome dele, mas ele vai saber quem é que eu estou falando. Que esse ano ele fez pela quinta vez um treinamento de imersão. E se eu olhar, sem medo de errar, eu acho que ele já aumentou 50 vezes o faturamento quando ele começou a fazer o primeiro curso, quando ele fez o primeiro curso, 2019. Eu Então, creio. a diferença que tá. O seu som, Rodrigo, ele mudou. Eu não sei por quê, mas seu som mudou. Antes estava mais alto, mais claro. Alguma Melhorou, coisa aí mudou. Melhorou. melhorou, é que Você tava entrando uma ligação aqui. sabe o que tem que fazer, mano? Aí, ó. Você tem que colocar no modo avião. Você tem que colocar no modo avião. Eu coloco no modo avião, porque eu também tô no celular. Não vai cair a E... live? Eu nunca fiz isso. Não, deixa quieto agora. Deixa Aham. quieto. Mas aí na próxima, você põe no modo avião, porque aí ninguém te liga. Aí não Ah, tem tá. jeito. E aí fica de Essa, boa. essa eu não aprendi aí. Pra mim, quando eu entrava no modo avião, não entrava nem a conexão da internet. Depois a Não, gente mas ajusta aí aí. o Wi-Fi continua normal. Então vamos Ah, embora. boa. Continua. Então é isso, cara. Você precisa treinar, cara. Você precisa ler a respeito. Você precisa investir, pagar. Você não paga uma academia para treinar, você não paga um curso, mas o cara acha que não, vou empreender no meu tino, vou empreender naquilo que eu acho, naquilo que eu sei, na expertise que eu tenho, e empreender aqui mesmo, eu tenho uma veia empreendedora, é o que você falou. O cara vai lá, faz administração, né? Nada contra a administração, muito pelo contrário, mas fala de administração. O que eu atendo de cliente, por exemplo, de advocacia, que o cara fez a faculdade de advocacia e aí ele sai e ele não sabe o que fazer, porque na faculdade não ensinam ele a empreender, ensinam ele a advogar. Mas Sim. se ele não souber empreender, dentistas. Semana passada eu estava atendendo um dentista, né? Um cara muito bom, mas o negócio dele não acontece. Por quê? Porque ele aprendeu obturar o dente, fazer clareamento, colocar E tá a, tudo bem. E a tá tudo lente. bem, né, Rodrigo? Nisso. Mas aí depende do que você quer. Você. É porque às vezes o profissional liberal, ele quer empreender depois. Só que aí ele é um excelente veterinário, é um excelente médico, ele é um excelente advogado, ele é um excelente dentista, mas ele não é empresário. E aí o mesmo ocorre na locação. Sim, Às vezes, aí, porque a gente vê muito, o mecânico que quer abrir a empresa, o vendedor que quer ser locador, o representante, e por aí vai. Mas aí não é tão simples assim, né? Muito, não é tão simples assim. E aí, aproveitando, né, a gente tem, você já disse, tem dois eventos muito bacanas, né? Um já passou, que é a Rental Fair agora, que o Rodrigo te ajudou a criar. Agora tem também a Analoc, que é a feira que vai acontecer em julho. E eu vou fazer meu evento, cara. Daí eles estão falando, gente, vou fazer meu evento presencial. É o meu segundo evento também. Dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, o dia inteiro. Mentalidade, venda, gestão de pessoas, finanças, marketing. Como que eu aumento o faturamento? Como que eu contrato? Como que eu cresço de forma sólida e constante? Como que, isso é importante demais, como que eu saio da operação? Quer dizer, o cara ele quer crescer, ele quer faturar mais, mas ele está muito na operação ainda. Eu falo assim, o advogado que quer arrebentar de vender, que quer ter um escritório de advocacia, ele vai advogar muito pouco. Ele vai começar a ser líder de advogados. O locador que exatamente. quer crescer, que quer faturar mais, ele não vai ficar mais na operação, ele vai administrar a empresa dele. Ele não vai ser o maior vendedor da empresa, ele não vai ser o melhor vendedor da empresa, ele não vai ser o melhor mecânico, ele não vai ser o cara que faz mais entrega por dia, o cara que mais carrega caminhão. Não vai ser ele mais. Porque aí, com todo respeito, eu já fiz isso, né? Eu comecei também muito pequeno, o Ricardo até comentou. Ricardo é mentorado meu, tá Boa, crescendo muito Ricardo. lá em Goiás. É ex-atleta também, só que de futebol. E até comentou, muitos começam na raça e tal, mas depois não sabe para onde ir. Isso acontece.
Assim, e agora? Qual que é o próximo passo? E eu, Rodrigo, e você também, eu invisto em mentoria, eu invisto em treinamento, eu invisto em palestra. Não pode estudar, não. Pode estudar, porque senão a gente fica para trás. Então, gente, tem o evento do dia 5 de julho. Quem quiser ir nesse evento, fala, eu quero, me manda aqui um direct que eu vou te atender. Não vai ser ninguém da minha equipe. Eu quero você lá. Rodrigo José vai estar lá também. Olá. Fala comigo. Continua, Rodrigo. Né? E o ponto importante disso era isso que eu ia falar aqui. Talvez você fale, os caras querem vender curso. Não, cara, não é isso. Quanto conteúdo o Rainero entrega de maneira gratuita no próprio Instagram dele ali, né? Mas por que ele consegue entregar gratuito? Porque ele já sentou, né? Então é o treinamento dele. Ele fez o treinamento dele. Ele fez. E uma das coisas que a gente traz, então o Ricardo aqui também vai entender um pouquinho disso, de disciplina, né? O verdadeiro empresário, o empresário faixa preta, ele tem disciplina, né? E disciplina não é fazer quando dá. A disciplina é fazer quando ninguém está vendo e fazer o que precisa ser feito, né? Então, às vezes eu pego, vamos trabalhar a mentalidade, né? Você pega grandes empresas aí, e aí o que acontece? Existe uma rotina de prestação de contas, de acompanhamento, de dados, números, processos, né? Reuniões, propriamente dito. E aí o logador fala assim, cara, hoje não vai dar para fazer aquela reunião, adia. Adia que a gente vai fazer aquela reunião de inadimplência semana que vem, hoje não vai dar. Virou um parafuso aqui, tem que carregar, o cliente está exigindo tal, eu paro. Aí vem outra situação no outro dia, um outro incêndio, você apaga um outro incêndio e não faz uma reunião para alinhar um ponto, né? Um colaborador está lá desviando mercadoria, desviando equipamento ou trazendo um prejuízo maior para você. Eu preciso fazer uma reunião para alinhar isso aqui com o RH, com alguém lá para fazer. Não, mas não dá, eu preciso atender o cliente agora. E adia, eu vou deixando aquilo lá para depois. Tá? Primeira coisa que você pode trazer de lição do tatame, um atleta profissional, que você pode trazer para os seus negócios. Disciplina. Não é fazer quando dá. Se discipline a fazer gestão, se discipline a fazer planejamento, se discipline a treinar a sua equipe, a desenvolver pessoas, porque se você não fizer isso, né, você vai viver sempre em situações atendendo ocorrências. E aí era melhor você ter feito um concurso público para entrar na polícia militar, tá? Eu Disciplina, quero, disciplina. quero acrescentar, ilustrar duas coisas. Assim, em 2016, Rodrigo, na minha lua de mel, eu e minha digníssima esposa Mariana, nós fomos para Paris. E, cara, foi a nossa primeira vez na Europa. E a gente voltou, né? Esse ano, agora, em março desse ano, 2026, 10 anos depois, a gente voltou para Paris. A gente tem muito carinho por lá, além de ser uma cidade maravilhosa, romântica. Foi a nosso primeiro destino europeu. Mas o que eu quero dizer, que, cara, a primeira vez que nós fomos, logo nos primeiros dias a gente colocou todas as roupas, porque tava fazendo tanto frio, cara. Toda a roupa que a gente levou, a gente impôs. Então, igual aqueles bonequinhos Michelin. E aí, eu vi um senhor, isso marcou. Eu vi um senhorzinho, magrinho, com um calçãozinho de corrida, uma camisetinha, e tava uma garoa, uma chuvinha fininha, normal, né? Chover demais lá. E ele tava correndo, velho, na chuva. Eu com 42 blusas, de guarda-chuva, de gorro, de luva, e o velhinho correndo. Eu conversei com minha esposa, mostrei para ela e pensei assim, gente, olha o tanto que nós somos fracos e damos muita desculpa. O Brasil, né, não tem catástrofe. É igual, imagina o cara lá na Rússia, como é que ele treina, com aquele frio. E aí eu vi isso, cara, e isso me marcou. Aí vem isso, disciplina. Porque hoje eu não vou correr porque tá chovendo. Hoje eu não vou correr porque tá muito calor. Hoje eu não vou correr porque tá muito frio. Hoje eu não vou correr porque eu tô com um resfriadinho. Hoje eu não vou correr porque o funcionário faltou. Quem é bom de desculpa é ruim de resultado. Essa é uma questão. E a outra questão que eu gostaria de comentar, que aconteceu isso comigo hoje, Rodrigo. Questão Uau. da disciplina comigo. Uhum.
Bateram tinha uma menina lá comigo lá na sala e etc. Falou assim, Rainer, fulano de tal perguntou se você pode receber lá agora. Falei, não. Aconteceu isso por 3 vezes. Ah, a funcionária tal tá querendo conversar com você, quer saber se pode subir. Falei, não. Ah, o fulano de tal tá precisando falar com você. Não. Por que que eu respondi não? Porque eu preciso ter disciplina, organização e rigor com a minha agenda. Porque eu recebo todas as pessoas que querem falar comigo se tiver marcado. Porque aí tá na programação. Tudo tem que ter programação, tem que ter disciplina, porque senão a gente fica o tempo todo apagando incêndio. Alguém se identifica com isso aqui? De alguém, algum locador se identifica com isso? De falar assim, pô, meu tempo não dá pra nada. Aí eu não consigo fazer as coisas que eu tinha que fazer. Um dos sinais é esse. Tem interrompido o tempo inteiro, tá muito na operação ainda, tá sempre atendendo a demanda dos outros. Eu falei assim, quem é que vai fazer o meu trabalho? Uhum. É isso, é isso. Bora, Rodrigo, continua. E aí tem uma coisa que é bem interessante nisso, né? Quem negocia a própria disciplina, cara, vai pagar juros na vida. Não Cara, tem jeito. você tá inspirado hoje, hein? Tá mandando Cara, só pedrada. E aí quando você... tem uma frase que eu adoro também, que é a mesma coisa, muito parecida, que é assim, decisões difíceis. Decisões difíceis hoje, vida fácil amanhã. Vida fácil hoje, vida difícil amanhã. Então, né, aquele calor, aquele sufoco que a gente passa, não só no início da empresa, e não só no início da luta de voltar, começar a praticar e etc., é uma decisão difícil que a gente tomou. Ir pro treino, decisão difícil que a gente tá tomando. Às vezes, uma vez o mestre lá do Gil perguntou para todo mundo assim, o que é a parte mais difícil do Gil? Aí cada um respondeu uma coisa. Ah, é raspar. Ah, é sair da guarda. Ah, é acertar um armlock. Ah, não sei o quê. Aí chegou em mim. O que é a parte mais difícil do Gil? Vim treinar. Vim. Essa é a mais difícil, cara. Pois é. Quantas coisas estão concorrendo contra isso? Quantas coisas boas? Quantas coisas que são legais, né? Já dizia Steve Jobs que foco não é você dizer não para tudo, mas é você dizer sim para as coisas corretas. Não é você dizer sim para tudo, na verdade, perdão. É você dizer não para as coisas que vão te tirar do propósito, de errar o alvo, né? Eu estou tendo o privilégio, um dia que você estiver aqui em São Paulo, eu vou tentar te apresentar. Eu estou tendo o privilégio de treinar, vou mandar um abraço aqui para o mestre Shigeto. Eu estou tendo o privilégio de treinar com um atleta, né, um faixa coral de jiu-jitsu, só de faixa preta de jiu-jitsu ele tem mais de 30 anos. Então, só de faixa preta de jiu-jitsu ele já tem mais de 30, fora de judô. Né? Então, ele é um faixa coral, que a gente pode realmente chamar de mestre. Ele não é um professor, já está num outro nível. E eu estou tendo um privilégio de treinar com ele. Ele foi competir Olimpíada, foi a campeão pan-americano de judô, né? E ele fala bastante dessa questão de você ter decisão e não negociar. Porque se você negociar, e tem uma coisa que eu gosto bastante, que eu aprendi há algum tempo, que é a maneira que você lida com uma coisa, você lida com todas as outras coisas. Tá? Então, se você negocia a sua disciplina, você vai pagar juros disso daqui de uma maneira ou de outra, seja ela na alimentação, seja ela no pagamento das contas, seja ela no teu prolabore, na tua retirada. Se você não tiver uma disciplina e ficar cedendo a problemas, a situações, você vai pagar juros disso daí depois. Né? Então, o tatame também ensina uma coisa que é que no tatame você perde rápido, é uma coisa que é diferente. Empresário, acorda para isso aqui. Vou usar uma frase do amigo Douglas. O Douglas falava o seguinte, que locadora não quebra, locadora derrete. Ela quebra sem você perceber que ela está quebrando. Ela vai levando, ela vai caindo devagarzinho. E no mundo do negócio também é assim. No tatame, você perde rápido. O cara pegou teu braço, pegou teu pescoço, ou você bate ou vai dar ruim. Né? Então, isso trabalha o teu ego também. Né? Preciso de ajuda aqui, precisa parar. Não dou conta mais. E você para, acaba rápido. Isso daí acaba rápido. Mas nos negócios vai devagar. Principalmente se você negociar a disciplina. Então, disciplina a gente se aplica ela em todos os lugares dentro de um negócio. Né?
Então, disciplina de você fazer um DRE, de você fazer o EBITDA, para quem gosta que está no nível mais avançado, de você ter disciplina de pagar sua folha, de organizar os números, de analisar dados, né? Ou você faz isso agora, ou você vai pagar juros lá na frente. E normalmente esse é o trabalho que ninguém vê. Então, por que, que as pessoas gostam de interromper o patrão? Porque acha que ele está lá sentado na mesa dele e ele não está fazendo nada. E talvez você, empresário, precisa se libertar disso. Entender que o teu trabalho dá mais resultado quando ninguém vê. Não é quando você está subindo num caminhão e carregando. Nada contra. Tem todo trabalho tem seu mérito. Mas você está num lugar agora que o teu trabalho é outro. Não importa se as pessoas estão falando, ih, meu, ele não está aqui, ó, ele nem vem na empresa. Não pode, não precisa chegar nesse caso aqui, mas ele não desce, ele não vê, ele não está ali, tal. Mas você está atrapalhando, você está fazendo enquanto ninguém está vendo, até aqueles que estão junto com você. É aí que o negócio, é aí que o jogo vira. Quando ninguém está vendo que você está fazendo aquele treino a mais, quando ninguém está vendo que você está fazendo uma preparação a mais, e aí quando você vai para o treino de fato, as coisas acontecem, o resultado vem. Aí as pessoas olham hoje e falam, ah, o Ranelli tem sorte, né, também. Mas aí as coisas que tá dando certo, né? Mas quanto que ele está treinando para isso? Né? Lá no Karatê, que Karatê tem isso, né? Dos golpes muito rápidos, Muito né? rápido. Um movimento, um golpe rápido ali acertou. Caramba, deu sorte de acertar. Cara, quantas vezes ele treinou aquele movimento? Sabe quantos chutes eu dava? 1.000 Aí. por dia para Aí poder acertar. Tem uma você foto quer dar um, de um chute. é, 1.000. aí você E quer dar um chute aí no seu negócio, meu, quero acertar a veia aqui agora. Dá de uma vez. embora. Rodrigo, você está falando. Quem já tirou valor aí, gente, até agora? Quiser fazer pergunta pra gente, faz aqui e a gente está à disposição. Bora falar de desafio. Vou contar um. Cara, 2 anos. Como que eu fui parar no jiu-jitsu? Um amigo meu irmão, o Wilson Júnior, mais de 30 anos de amizade. Treinamos junto, conhecemos no tatame, faixa preta de karatê. Chega pra mim, nós já batemos em pé. Agora nós temos que aprender no chão, porque senão nós estamos enrolados. Falei, você tá de sacanagem comigo, né? Sabe quando o cara parece estar com a vida muito boa? Você tem que falar com ele assim, ô Rodrigo, vende sua casa, vai morar de aluguel, vende seu carro novo, compra um carro velho. Arranja os problemas. Arruma um amante com 5 meninas. É porque sua vida tá tudo boa, velho. E aí ele chega pra mim e fala, nós vamos treinar jiu-jitsu. Eu falei, o quê? Você tá doido? Casado, 2 meninos pequenos, um tanto de empresa, um tanto de BO, um tanto de funcionário. Eu não vou mexer com isso, não. Porque um homem montando em cima de mim, né? Tá doido. Detalhe. Começamos a academia, 2 faixa preta de karatê em uma academia de judô cedida por outro amigo nosso para começar a treinar jiu-jitsu. Tá bom. E aí vem o mais BO de tudo, porque o crescimento, tanto na luta quanto na empresa, não é uma reta ascendente. Eu comentei com o Rodrigo, às vezes a maioria das pessoas aqui não sabe, mas aí eu prestes a fazer o exame para faixa azul, com 2 anos de Gil, o que aconteceu? Rompi o ligamento do joelho, querido. Tô operado. Tô operado. Tô sem treinar. 1 ano sem treinar. Tô de kimono aqui, porque eu tô indo com meu filho, etc., fazendo exercício, fazendo fortalecimento. O que isso tem a ver com a locadora? Você acha que seu negócio vai crescer assim? De forma ascendente? Não. É assim, ó. Não é começar a treinar hoje e você vai chegar na faixa preta. Aí teve um jiu-jiteiro que falou comigo assim, Rodrigo, É. é um negócio, mineiro. Aí o povo me chama lá na academia de empresário. Porque Uhum. no seu dojo, na sua academia, o povo tem apelido? Tem, todo lugar tem. Se não Tá. tiver apelido, não é. Cara, academia de jiu-jitsu é assim, todo mundo tem apelido. Aí ou é Pablo Marçal de Minas Gerais, que o povo fica me zoando aqui, ou é empresário. Ou é Pablo Marçal ou é empresário. Ô empresário, deixa eu contar um negócio. Falei, o que é? Não se chega à faixa preta sem pelo menos uma lesão grave. Eu falei, tá, obrigado. Você me conta agora, né? Aí ele falou, pensa pelo lado bom. Sua lesão grave já passou. Uhum. É E, isso. e na locadora? Na locadora é a mesma coisa, querida.
E às vezes o cara golpe. fala assim, eu não vou no treinamento, eu não vou lá no treinamento locador faixa preta, eu não vou investir nisso, eu não vou gastar tempo com isso, porque tá tudo correndo aparentemente bem. Meu negócio tá indo bem, tá bom. Mas às vezes um golpe, é como você vai acrescentar aí, um golpe pode te tirar do ar. Uma coisa que acontece assim, cara. E aí, e por que que a gente treina? Por que que a gente vai para uma academia treinar com faixas pretas? Porque eles já passaram, porque eu já passei, porque eu quero chegar, ué. Por isso. Por que que eu vou começar a fazer jiu-jitsu com o mestre faixa preta e não com o outro faixa branca ou azul? Porque ele é preta. A resposta parece óbvia, né? Porque ele é faixa preta. Porque ele já passou por todas as faixas. Aí por Uhum. que que eu recomendo? Vai lá no meu evento, faz um treinamento comigo. Por quê? Porque eu tenho 20 anos só que eu sou locador. Você acha que eu já passei? Eu tenho casos para contar? Sim, ou Oh, claro. bem. Só com os casos, assim, cara, eu já te encurto o caminho. Ó, ali tem um buraco, desvia. Aqui você pode acelerar. Ó, daqui 2 quilômetros tem uma curva. É isso. Tá aí aproveitando, dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, tem um evento Locador Faixa Preta. Você que quer participar desse evento, manda um direct para mim, que eu vou te levar nele. Bora, Rodrigo, continua que você tá inspirado demais. E aí, na sequência, você saindo, passa lá o domingo inteiro com o Rainer, e aí, de 6 a 8, você tem o Analog Rental Show também. É Uma isso, é de feira, propósito. De uma feira propósito, estaremos gigantesca. lá. E Estaremos você lá vai, na feira na segunda-feira juntos. é isso, e você vai encontrar muitos locadores lá que são faixa preta. Né? O cara que tá aí trazendo resultado, não faixa preta propriamente de jiu-jitsu, ou de karatê, ou de judô, né? Mas eles estão ali já com locadoras renomadas, com resultado visível e plausível, né? Mensurável. Então, você precisa andar com essas pessoas, aprender, né? Pegar insights, uma conversa, um diálogo, uma troca de experiência ali que você tem, talvez você resolva um problema que está te atormentando aí por muito tempo, né? Então, se você precisar de alguma coisa, uma coisa que é interessante aqui, né? Falar também, quando se fala disso, hoje mesmo eu estava dando palestra numa empresa, um fornecedor aqui de São Paulo para a locadora, né? E aí estava dando um treinamento para a equipe deles, e aí falando que muitas vezes as pessoas confundem o meu trabalho com um trabalho motivacional. Ah, o Rodrigo é coach, ele faz trabalho motivacional, é motivação, né? E aí tem muita gente que procura motivação, mas não muda o trabalho, não muda o processo, não muda o resultado. Porque não é motivação. Não é motivação. Se você não precisa de motivação, na verdade. É o que eu gosto de falar disso. Você não precisa de motivação. Não precisa de motivação. O que você precisa é de menos desculpa. Você não precisa de motivação. E lá no treinamento do Rainério, lá na imersão, se você estiver em busca de motivação, né, você pode se frustrar. Porque eu costumo dizer que motivação passa. É, Uhul! até que motivado o cara sai. É, Sabe, amigo? Só que aí o que eu falo com as pessoas é o seguinte: motivado sai, porque acaba que o evento em si ele é muito envolvente. sim, Né? Aí tem. A gente fala de tudo, de mentalidade, venda, gestão de pessoas, finanças, marketing, de cases, o que realmente dá certo, o que não dá. Então, a pessoa sai sim motivada. Só que aí eu também gosto de dizer que ser humano é igual tapete, né? Tem que sempre dar uma chacoalhada. E a grande pergunta é: o que você vai fazer amanhã? Você vai voltar e continuar fazendo as mesmas coisas? E é por isso que eu criei a mentoria, né? Locador Faixa Preta. São 2 encontros comigo por mês. Os encontros são online, são em grupo. Tem os mentorados meus que estão ao vivo aqui. Quem são? Já vi alguns aqui. Tem o Isla, em Paulo já teve comigo muitas vezes. Tem Ricardo, tem bastante, tem Rafael, tem muita gente por aqui. Tem Gabriel, pode dar um alô aí. E aí, é esse, cara. Porque não é treinar uma vez só. Aí você, assim, cara, não, eu vou treinar só uma vez por semana e vou ficar bom. Não é só ficar assistindo, porque senão, eu vou só assistir essa live aqui e vai mudar o meu negócio. Não é só isso. Porque senão a gente assistiu o filme do Bruce Lee, ou então assistia filme ou assistir luta do UFC, e eu vou ser lutador.
O negócio é pegar o conteúdo, que eu entrego o conteúdo. Eu falo, Rodrigo, o Isla, falo, Ricardo, Rafael, faz isso. Faz isso. Não é Uhum. ler aquilo, não é assiste tal vídeo, ou assiste tal aula. Faz o que eu estou te falando. O treino no tatame é a mesma coisa. Faz o exercício. Não é assiste a luta. Então, assistir a luta te motiva? Sim, mas o que muda a sua vida é a ação. Até por isso, né? Tem poder quem? Age. Ai, tem. Aí é interessante isso. Por isso que eu falo de você precisar de menos desculpa, né? Que o que eu mais escuto, não, é que isso aí não dá pra mim fazer, porque eu não tô do tamanho do Rainer. Eu não tô do tamanho da Highlock, então eu não posso fazer isso aqui não é pra mim, né? Mas peraí, você já tentou? No tatame às vezes acontece isso, o cara faz isso aqui, ó, tira o teu quadril pra esse lado, enfia a mão por aqui, coloca o dedo desse lugar. Não, mas isso aqui não funciona. Peraí, você tentou? Faz de novo, vamos corrigir isso aqui. Tenta aqui de novo, tal. Não, é porque a minha perna não dá, né? Quem conhece do jiu-jitsu sabe que grandes lutadores aí, existem golpes hoje, posições, por exemplo, guarda de la riva, né? Quem criou foi o mestre de la Riva, por quê? Porque ele tinha uma deficiência no quadril dele. Então ele não conseguia jogar, então ele criou uma guarda que se adaptasse ao quadril dele para que ele pudesse impedir as investidas do oponente. E aí ganhou um nome, guarda famosa no mundo do jiu-jitsu, a guarda de la Riva. Por quê? Porque ao invés de dar desculpa, não, cara, eu não posso fazer guarda porque meu quadril dói, quadril não tem jeito, eu não consigo, tal. Não, cara, para de desculpa. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo, né? Quem sabe Então o você não nosso precisa. dojo, ele chama É, meia guarda. Ele meia chama meia guarda, guarda. E sabe meia. por quê? Aí Aham, que vem o X da questão. O nosso sensei, a gente é professor, né, em japonês, etc. Então a gente é um sensei, um mestre. Ele tinha um problema grave no joelho. E eu não conseguia fechar a guarda. E aí eu só conseguia fazer meia guarda. E ele ficou muito bom na meia guarda. é isso. Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando de luta, a guarda é quando você fecha o oponente com as duas pernas. E a meia guarda você fecha com uma, né, de lado. Assim. Então, é isso. Ele não conseguia, é o nome dele. É fazer do limão a limonada. E aí o Rodrigo estava falando, mas eu não consigo, né, fazer o que o Rainer Hylock faz. Tá bom. Se você for para um treino hoje, de jiu-jitsu, de karatê, de judô, você muito provavelmente não consegue fazer o treino inteiro. Por quê? Porque é desgastante. Às vezes você não está preparado para isso. E detalhe, você pode ser atleta profissional de qualquer arte. Você pode ser um ciclista, você pode ser um corredor, você pode ser um nadador. Se eu te levar para fazer um treino de karatê ou de Gil, sua língua vai cair para fora. E você vai ver que tem músculos que vão doer que você nem imaginava que existia. Por quê? Porque os negócios são diferentes. A mesma coisa a locadora. Você pode ser empresário de material de construção. Você pode ser empresário de tinta. Você pode ser empresário do que for. Vai mexer com locação? Vai se lascar. Não tô rogando praga, não, gente. É normal. Do mesmo jeito que nós, lutadores. Rodrigo, você aguenta correr, filho? Aguentei, agora eu não aguento mais. Tá. Mesmo se conseguir, você aguenta pedalar quantos quilômetros? Não, pedalar eu sou horrível em pedal. Tá bom. Gente, tá. Você nada quantos metros? Não dá, cara. São coisas diferentes. Mas é tudo esporte? É, mas é diferente. Isso. E aí, tá. O que é? O Rodrigo comentou, mas eu não. Sobre desculpas e etc. Mas eu não consigo fazer o que o Rainer Hylock faz, porque eu não tenho o mesmo tanto de empresa, o tempo de empresa dele, nem a expertise dele, etc e tal. Tá bom. Mesma coisa eu disse na luta. Você consegue fazer uma física e fazer 30 flexões? Não. Mas eu consigo fazer 3. Mas é flexão, não é flexão. Eu não estou pedindo para você fazer o que eu faça, nem o que o Rodrigo faz. Eu consigo fazer o que ele faz no Gil? Muito provavelmente não. Ele tem mais tempo do que eu. Mas eu E consigo fazer uma técnica ou outra. Ele vai me ensinar uma coisa ou outra. Mesmo tanto que isso é rico. É muito parecido. o resultado, ele não respeita a intenção, ele vai respeitar padrão. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter padrão daquilo que eu estou fazendo. Qual é o padrão que dá certo?
Ah, o padrão que tá dando certo é esse daqui, é isso que eu tenho que fazer. Mas eu quero muito dar certo, eu tenho uma vontade, eu tenho uma intenção de fazer o negócio acontecer. Cara, não vai. Não vai. Né? É padrão. A gente fala, tem um termo, no karatê eu não sei como é que chama, mas no jiu-jitsu tem um trem, vou usar a linguagem do Rainério aqui, tem um trem que chama drill. O Sim. que é o drill? É você fazer repetidamente, exaustivamente o mesmo movimento, até que teu corpo se acostume com isso de uma maneira natural, que você não precise mais pensar para fazer, ele funciona instintivamente. Gente, pra quem não é da luta e tá assistindo isso, te contar uma coisa. Todos os lutadores, sem exceção, os lutadores profissionais, os golpes saem de forma natural. Como assim? A gente aqui nessa live agora, você sabe quantas vezes você puxou o ar e soltou? Não. Você fez de forma natural, não foi? Você respirou de forma natural, não é? Sim. Lutar é a mesma coisa. Empreender na locação é a mesma coisa. Você vai fazer tanto aquilo que às vezes na mentoria, Rodrigo, e nos treinamentos, eu falo que não tem pergunta idiota, não tem pergunta besta, porque cada um está no seu momento. E a resposta é individual. E Uhum. aí a gente tem umas coisas que aí para o empresário que está mais avançado e o lutador que está mais avançado, isso é muito básico. Só que aí o momento que você está vivendo é muito difícil. Sim. Porque só é difícil porque você não sabe. Depois que você aprende, fica fácil. E detalhe, Rodrigo, eu gosto de falar que quando eu era criança, eu falava que eu não gostava de andar de bicicleta. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia andar de bicicleta. Você não gosta do que você não sabe. Exato. E uma coisa que eu tenho que afirmar, às vezes o cara fala assim, eu não vou na feira, eu não vou no evento do Rainério, eu não vou entrar para mentoria. Você, Rodrigo, já arrependeu de ter feito algum treinamento? É muito difícil isso acontecer. Você não arrepende de fazer. Você não arrepende de ir treinar. Você vai sem querer. Mas lá é bom. Lá é bom. O O treino difícil ruim, o treino ruim feito hoje é melhor do que o treino, a motivação de amanhã. O treino ruim feito hoje é melhor do que a motivação que você espera para amanhã. Eu tenho colocado umas coisas para mim. Motivação é para os fracos. Porque se você depender de motivação externa, você não eu tô faz. lascado. Você não faz. Você não faz. Né? Então, a gente já está aqui, já tem um tempinho, hein, Renério? Quase uma hora já. Tem, vai. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Vamos ver, né? Né? Eu acredito Manda, muito, manda, né? cara. Tá doido? Que, Fala. quando a mentalidade é fraca, a estratégia também é fraca. E eu consigo ver que você é um cara de estratégia, né? Então, você se prepara, tá buscando, eu consigo ver isso, acompanho um pouco da tua trajetória, né? Já de algum tempo, né? A gente se conheceu lá em 2018 e eu tenho acompanhado um pouquinho disso. Mas para estabelecer essa mentalidade forte, eu acredito que houve um desenvolvimento disso, né? Claro, tem aptidão natural, tem a história de vida, tem a história do tatame, do treinamento que você teve, mas quando é que foi que você percebeu, Rainer, que a disciplina ela era mais importante que a motivação para o teu negócio? E aí fazendo uma alusão também com a luta. E tanto que é tudo junto e misturado mesmo, Rodrigo, porque eu cresci dentro de uma academia. Eu falo que eu fiz duas coisas na minha vida, que é lutar karatê e alugar máquina e equipamento. Então, são as duas coisas que eu mais fiz na minha vida. E, cara, eu, filho de pais e mães separados, infância difícil. Foi realmente muito difícil pra mim. Eu não tinha muita opção, cara. É diferente de hoje, eu não tinha outra opção. Eu falo, gordinho, tímido, fora de esquadro, triste. Assim, a única opção que eu tinha era a disciplina. Eu não tinha outra opção. E aí a luta me ajudou muito, porque teve um momento, vários momentos, que eu chegava pro meu pai e falava assim, pai, quer treinar hoje não. Sabe o que ele respondia?
Não estou te perguntando. E aí, eu quero ir fazer uma reflexão até além para os pais que estão aqui assistindo, ou agora, ou vão assistir depois. Eu comento isso nos treinos. A criança não muda. Quem muda são os pais. O seu Uhum. filho hoje, ele pode estar motivado de ir pro karatê, pro jiu-jitsu, pro judô, pro taekwondo, porque às vezes os coleguinhas estão fazendo, ou porque saiu um filme. Sabe a época que o karatê mais bombou? Na época do Karate Kid. Ah, o jiu-jitsu bombou muito, é por causa dos Gracie, é por causa do UFC. Só que aí, seu filho, sua filha vai crescer, ele vai trocar de escola. E aí vai ter um coleguinha dele que vai andar de skate, o outro vai jogar futebol, o outro vai jogar tênis, o outro vai jogar beach tênis, o outro vai fazer sei lá o quê. E aí vai ter um momento que ele não vai querer ir treinar, porque isso é absolutamente normal. Você não quer treinar todo dia. Ninguém quer treinar todo dia. Não tô falando de você, não. Ninguém quer. Só que quem vence? Vence o que faz o que precisa ser feito. E na empresa é a mesma coisa, na locadora é a mesma coisa. Ah, eu não tô afim de ir nesse treinamento, mas eu sei que ele vai ser bom pra mim. Eu não tô afim de ir no locador faixa preta, não. Não, nesse papo que a gente já tá aqui, Rodrigo, a galera que tá aqui acompanhando, tudo já perceberam, e com certeza já tiraram valor disso. Uhum. Porque nós não nascemos bons oradores. Nós não nascemos com conhecimento. Se a gente Sim. tá aqui trocando uma ideia, é porque a gente buscou e busca até hoje. E como a gente tá falando sobre questão de empresa, de locadora, quanto maior a empresa, mais difícil é, cara. Não é mais fácil, não, é. Sinto lhe informar, viu, locador? Que não vai ficar mais fácil. Ou você acha que a vida do faixa preta é mais fácil? De qualquer luta. Todo mundo quer te pegar, mano. É. Todo mundo quer te pegar. Então, E, fica mais difícil. E aí você não tem outra opção a não ser mais forte. O peso da academia não fica mais leve. O seu oponente não vai facilitar a sua vida. Do mesmo jeito que o concorrente também não vai facilitar para você. Ou vai? Ah, não, agora ele é grande. Eu vou parar de visitar as obras dele. Pelo contrário, agora eu vou matar esse cara. uhum. Então, quanto antes você cair a ficha, tanto que tem a palavra motivação, motiva a ação. Primeiro você tem que fazer a ação, depois a motivação vem. É o contrário. Uhum. E pouca gente conta isso. É verdade. Então, se você quer crescer, você precisa aprender a lidar com, suportar a pressão e o desconforto. Uma das coisas que faz bastante, né, até trazendo um negócio que o jiu-jitsu chama de arte suave, né? Então, ele explodiu aqui, o Garneri falando aqui, ele explodiu lá no Pará, né? Quando veio o Matsui Maeda, o conhecido como Conde Koma, ele veio para o Pará e ele começou a ensinar uma parte do judô que ele tinha, que era um judô diferenciado lá no Japão, que daí surgiu o jiu-jitsu aqui, e aí ele ensinou para um homem lá que se chamava Gracie, o pai da família Gracie. E ele foi lá ensinando isso para ele, ensinou, aí os filhos do Gracie começaram a aprender aquilo, e aí teve um senhorzinho, um raposo, um senhorzinho a gente conheceu, mas ele não foi senhor a vida toda, né? Mas um cara franzino, com bronquite, 60 quilos, né? Se chamava Hélio Gracie. E ele falou, cara, eu quero aprender isso aqui, mas qual que era o medo? Cara, os caras são muito mais fortes do que eu, eu não tenho fôlego, tal. E o que ele aprendeu? Desenvolveu uma técnica para que o mais fraco conseguisse ganhar do mais forte. Então, no negócio, você vai conseguir fazer isso desde que você não fuja da pressão. Se você foge da pressão, automaticamente você está fugindo de crescimento. No treino, né? Não sei se o Renan já teve essa percepção e já aprendeu isso aqui, tá? Mas se você quer crescer e desenvolver no treino, no tatame às vezes acontece isso. A gente escuta um faixa branca lá falando, meu, não vou mais não, só apanho, cara. Tô indo só treinar com esses graduados aqui, só apanho, só tô apanhando. Então, é aí que você aprende. Né? Tem uma frase do Churchill, se eu não me engano, que é o seguinte:
Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos bons. Então, você não. Vamos lá. Homens fortes fazem tempos. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. É isso. Então, o que você precisa fazer? Né? Não fugir de pressão. Uma das coisas que eu mais aprendi, né, que mais me ajudou no jiu-jitsu foi justamente isso. Tá, quem é o cara mais pesado aqui? Quem é o cara mais difícil? Não foge de treino, não foge de treino difícil. Porque se você fugir de treino difícil, você não vai trazer facilidade quando vir alguém que é mais fácil, uma oportunidade você perde. Né? Então, vou pegar exemplo. Oi. Dois paralelos legais. Assim. Cara, por que eu desenvolvi? E detalhe, por que eu fui faixa preta de karatê com 15 anos? Porque eu treinava com adulto. Só por isso. Porque se eu treinasse com os meninos, aí a federação autorizou, e a galera toda já me conhecia, porque eu participava de campeonato a rodo. Falei, não, pode deixar o Rainer vir, mas ele sabe que ele vai fazer com os adultos. Aí, não, tá tudo bem, ué. Ele treina com adulto mesmo. Não, ele não mudou pra mim. Por isso que eu fui, Rodrigo. Entende isso? Ah, por que eu consegui ganhar? Eu subi no pódio mais de 100 vezes. Porque eu treinava com adulto. Por isso. E aí, o que isso tem a ver com colocação de equipamentos? Aprender. Aprender com quem já caminhou, ué. Aí você vai trocar ideia, aí o locadorzinho pequeno fala assim, não, eu não vou no treinamento, não. Eu não vou entrar pra mentoria, não. Eu prefiro conversar com o meu vizinho, com o locador local. Que é igual sua mãe te falava, meu irmão. Anda com gente igual ou melhor do que eu sei. Aí você vai conversar com o locadorzinho pequeno, que tá passando, que tá igual ou pior. O que esse cara vai te acrescentar, mano? E o cara chega pra mim e fala assim, Rainer, por que você faz o evento em São Paulo? Quando eu comecei a ir pra São Paulo, Rodrigo, eu aumentei minhas referências. Sim. Eu aumentei minhas referências. E eu falei, cara, o mundo aqui é diferente. O mesmo também acontece na luta. Quando você só treina na sua academia, quando você só treina com um colega, você fica limitado. A gente tem que fazer o chamado intercâmbio. O que é isso? Vai lá na academia do colega lá, irmão. Vai participar de um campeonato. Quantas pessoas falam assim, ó, eu sou lutador, né? Sou lutador só de academia. O cara nunca participou de um campeonato. O cara nunca se colocou à prova. Exato. E não, o cara nunca visitou um dojo, porque sabe. Porque como é que é quando chega um novato, um visitante na sua academia? Você recebe ele como? Com beijos e abraços? Gente, Opa, sinto lhe informar. Se vai um saltado. visitante na nossa academia, sabe o que ele está buscando? Calor, irmão. Ele não está procurando beijinho, não. E aí, se você está indo visitar a minha academia, eu vou te dar o que você está precisando, que é o quê? Pau. Pressão. 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 É isso. E é isso que vai fazer você crescer. Você se colocar num ambiente onde você o máximo seja exigido de você. Então, trazendo isso para o empresário, para o locador, né? Ouse a entender. Peraí, por que aquela locadora atende aquela grande construtora e eu não atendo? Porque um dia ele foi pequeno também. Ninguém nasceu monstro. Ninguém nasceu grande. Só tem dois grandes. Só tem dois seres que nascem grandes. Sabe quem são? Uhum. Herdeiro e filhote baleia. O resto não vai sair. Né? Então, o que fez ele lá? Cara, tem certeza. Né? O que aconteceu? Você arriscar. Cara, eu não quero ouvir, não. Que é o anti-exemplo e você aprende reconhecendo as suas fraquezas. Então, um exemplo, eu sou passador, eu gosto de passar a guarda. Né? O meu jogo é um jogo de amasso. Eu gosto de jogar amassando. Né? Então, é o meu jogo, eu não gosto de fazer guarda. Só que se eu. Nem todo mundo, eu vou encontrar um cara que também gosta de fazer isso.
como é que vai ficar a luta? Então eu tenho que me preparar e eu tenho que me colocar em situações, né? E às vezes eu faço isso propositalmente. Eu chamo o cara para guarda. Para quê? Para mim desenvolver a minha guarda. Então, cara, vai lá, se arrisca. Fala, cara, eu quero passar um orçamento para você. Como é que eu faço para atender você aqui? Ah, passa um orçamento, legal. Vou passar um orçamento aqui. O cara vai te passar, não, cara, por que que eu não peguei o negócio? Opa, por que que eu não peguei? Olha, eu não peguei porque eu não tenho isso, não tenho essa documentação, eu não tenho a quantidade desse equipamento, eu não tenho o equipamento que ele pediu. Você aprende, colhe informações com isso. Aí depois você chega para um cara maior que você, como é que você fez aqui para conseguir isso aqui, ó? Porque se você chegar pro grande, e aqui é uma coisa que acontece no tatame também. Tem cara que não gosta de contar o segredo dele, porque se ele contar o segredo dele, ele não vai mais finalizar ninguém. Fraco. Bobeira. O que faz isso também. Não, não vou contar, que se eu contar para você, você vai ter meu concorrente. Não, imagina, eu criei a mentoria locador faixa preta. Pra quê? Pra te contar. É isso. Olha que coisa mais absurda. E aí, cara, olha que coisa bacana que aconteceu, Rodrigo. No dia 1º de março, eu fiz meu primeiro evento presencial. Foi em São Paulo. Foi um locador de Sete Lagoas, da minha cidade, no evento, cara. Olha que rico que foi isso. E eu falei lá, né? Falei ao vivo. Falei, gente, concorrente é a melhor coisa do mundo. O concorrente, aí no dojo, no tatame a gente fala o oponente, é a melhor coisa do mundo. Se Uhum. você tiver um oponente fraco, você não desenvolve. E aí foi um locador de Sete Lagoas lá no meu evento. Aí eu falei, tava falando sobre concorrência, etc. E falei, ó, não quero se expor ninguém, mas se você quiser levantar aí e se apresentar, fica à vontade. E ele fez isso. E deixou o Aham. evento mais rico ainda. E tem, na mentoria, tem vários locadores da mesma cidade. Ah, tem locador de Belo Horizonte, 2, 3. Tem locador de Goiás, 2, 3. Da mesma cidade. O ambiente transforma e tem cliente para todo mundo, né? E aí tem uma coisa que aí uma pergunta que eu vou colocar aqui para você, né? Então Mano, vamos lá. Você tem lá locadores e empresários da mesma cidade. O que que faz um crescer dentre eles, né? O que que eu entendo isso daqui, ó? Quem extrai as melhores respostas da mentoria? Quem extrai melhores aprendizados de uma mentoria? Do professor, do mestre, do consultor, né? Do mentor. Quem extrai melhores resultados, né? Melhores soluções? Aquele que tem boas perguntas. Então, como é que você vai ter boa pergunta? Né? Se você se expor. detalhe, nós estamos aqui na live. E eu falei várias vezes assim, gente, faz pergunta aí. Aham. Pergunta. Cadê a pergunta? Nós estamos aqui disponível, velho. Daqui a pouco nós vamos encerrar. Uhum. Cadê a pergunta? E aí, é assim, Faz a nada contra, tá, pergunta. gente? Nenhuma pergunta é errada, tá? Qualquer coisa. Não Ah, quero desencorajar você a perguntar. Mas tem uma coisa que é interessante dentro disso. Tem perguntas, eu não vou colocar a pergunta aqui, é para não amedrontar ninguém. Mas o Rainer sabe, se a gente for fazer uma lista das 10 perguntas mais feitas, a gente te fala de cabeça. e E aí a você sempre vai questão. ter o mais do mesmo, não tem ação. Por quê? Porque você não está pensando, você não está se expondo para pensar algo maior. E aí você vai continuar fazendo a mesma coisa que está fazendo e continuar fazendo as mesmas perguntas, caminhando. Eu gosto muito de colocar exemplo bíblico, né? Tem uma citação que Paulo, o apóstolo Paulo, fala para os discípulos que estão andando com ele lá. Ele fala assim: ó, eu queria dar para vocês um alimento mais sólido, mas eu não posso, cara. Eu tenho que dar uma madeira para vocês, porque vocês não se arriscam a viver algo maior do que aquilo que vocês estão vivendo hoje, tá? Então se arrisca. Então, aí, né, os que tiram melhores perguntas são esses caras aí, os que tiram melhor resultado, perdão, são esses caras que sabem fazer perguntas que fogem do padrão, do feijão com arroz. Me fala um pouquinho sobre isso aí. Ah, nossa, gente, quem tá tirando valor aqui? Que eu tô tirando muito. Eu e o Rodrigo, a gente já gravou podcast, pra quem não sabe, a gente já fez muita coisa, participamos demos palestra junto, a gente já fez muita coisa. E
Quero dar um exemplo também, Rodrigo. Foi legal demais. Eu fui num evento do meu mentor. Eu não tinha entrado para a mentoria dele ainda não. No ano passado. E aí, a posição de se colocar em desconforto. Ele falou, quem quer fazer pergunta? Eu levantei a mão, mas eu não sabia o que perguntar, Rodrigo. E aí, até chegar a minha vez, eu falei, até chegar a minha vez, que eu era o quinto, eu já arrumei a pergunta. E aí, detalhe, eu fiz 3 perguntas para ele. E respondendo a pergunta do Rodrigo, assim, gente, se coloque na posição de desconforto. Como que eu vou falar bem em público? Falando bem em público. Não é assistindo. Como que eu vou fazer perguntas inteligentes? Fazendo perguntas. Qualquer uma. E aí o Rodrigo comentou, como que eu... As perguntas mais... Pode ser a mais básica. Como que eu faço um cadastro de cliente? Como que eu faço uma contratação? Como que eu faço uma demissão? Tem gente que não sabe fazer uma demissão. Como que eu faço um orçamento? Como que eu faço uma compra? Com qualquer coisa. Só assim. Uhum. Aí saiu, ó. O Guilherme está fazendo uma pergunta aqui. O que vocês acham de uma locadora focar somente em ferro? Andaimes, pisos, escoras, etc. E deixar de lado locações de equipamentos elétricos e combustão, que não tem muita despesa com manutenção. A pergunta Aí, do Guilherme, da sua pergunta é muito boa, cara. E assim, tudo depende. Não, no jiu-jitsu, aí fala assim, você é guardeiro ou passador? Eu sei que a gente pode estar falando grego aqui para muita gente, que é assim, você fica por cima ou por baixo? Mais ou menos assim. Guilherme, eu, Rainer Highlock, a nossa empresa é muito de ferro. Muito. É andaime, escora, container. Muito disso. Pontos positivos e negativos. Ponto positivo. Realmente dá volume, realmente dura mais. E tem muitos pontos negativos também. Eu vou te falar, cara, eu tenho mais de 2.000 peças para arrumar. Somando andaime e escora. Eu tenho gente só para fazer isso. Então não se engane, fala assim, não dá manutenção. Dá. Um ponto positivo, que você cresce de uma forma mais sólida. Um ponto negativo, que o investimento é muito alto e o retorno é muito baixo, é muito lento. Se você quer crescer de forma mais rápida, você investe mais em ferramenta. A ferramenta ela te dá uma margem maior. Entende? Como assim, Rainer? O que é margem? Uma coisa é faturamento, outra coisa é margem. Faturamento não quer dizer lucro. A gente pode falar sobre isso também. Por exemplo, o que me dá mais lucro? É o cara que vai lá na minha empresa, uma pessoa física, aluga uma maquita, uma serra mármore, por exemplo. Ela me dá uma margem boa. Mas eu consigo viver só de aluguel de maquita? Não. Entende? Eu teria que alugar milhões e milhões de maquita. Então, e aí, o que é o lance da mentoria locador faixa preta? Guilherme, eu nem te conheço. Eu não sei qual que é a sua cidade. Eu não sei qual que é o seu mercado. Não sei quanto tempo você está no mercado. Quanto que você está disposto a investir. Quanto que você já investiu. Quantos funcionários você tem. Quem são seus concorrentes. Olha o tanto de perguntas que eu já fiz. Tem cidades em Minas Gerais que ainda não utilizam escoras metálicas. Por quê? Porque a cultura da cidade não é de usar escora metálica. Eu vou te mandar comprar? Não posso. Então, Aqui em São Paulo tem muita obra acontecendo. Você ainda encontra prédio com escora de madeira. É um mercado a ser explorado, né? com Mas certeza. E aí o que são duas falta. opções. Se você tem uma região que não utilize escoras metálicas, ou você chora na cama que a cama é quente, eu penso o seguinte, cara, realmente eu não vou vender alugar escola metálica. Ou 2, gente, eu tenho uma oportunidade. O povo aqui não conhece isso. Eu desenvolvi isso na minha região. O povo também usava escora de eucalipto. Deixa eu te contar, querido, que a escora metálica ela é mais rápido, mais barato, mais seguro, mais econômico, menos quantidade. Como? Mostra, faz a apresentação. Tem outra pergunta aqui do Márcio, e foi o que eu e o Rodrigo disse agora há pouco, antes de você chegar, assim, às vezes o médico, o advogado, o dentista, o veterinário, ele é bom na profissão dele,
mas ele não é empresário. Você falou que está com dificuldade com o sistema de locação. Cara, você pode ser empresário de qualquer ramo. Se você vier para locação é diferente. O comércio, por exemplo. Comércio, você compra o produto, põe margem e vende. E queima o estoque. Locação de equipamentos é basicamente duas coisas: gestão de ativos e gestão de pessoas. Você tem que ser um acumulador de bens. E não é para qualquer um isso. O cara comprar, e aí você compra andaime, falta escora. Compra escora, falta betoneiro. Compra betoneiro, o cara quer compactador. Compra compactador, quer martelete. Compra martelete, o cara te pede soprador. Meu filho, e esse é o mercado. E outra é diferente, né, o René? Que no varejo, né? Você coloca lá o produto na prateleira, ele saiu, aí você olha, tá vazio, opa, o dinheiro tá na conta. Na locadora não é assim. Não é, cara. Não é. Aí, O equipamento tá lá cara, fora, ele vai demorar para te trazer a rentabilidade, a lucratividade e o ROI dele, né? Ele vai demorar um pouco. Então você precisa ter uma estratégia bem maior para isso. E o sistema é muito importante para te ajudar para isso. Você precisa procurar realmente sistemas eu que vou. O são Márcio ligados à locadora. deve ser novo, tá me acompanhando há pouco tempo, né, Márcio? Eu vou fazer mais lives aqui. Toda semana tem live, tá? Me acompanha mais. Quero te convidar para o meu evento, Locador Faixa Preta. Não só ele, gente, como todo mundo. Dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, o dia inteiro comigo. Se essa live aqui já tá rica, imagina o dia inteiro. Uhum. Só de faca na caveira. E aí, além disso, eu vou te orientar em tudo de acordo com o seu momento. O que é melhor para você. Como na luta. Exato. Cara que vai lá pra luta, fala assim, cara, eu tô querendo aprender tal técnica. Aí, às vezes o cara ele é menor, mais magro, mais franzino. Aí tem um golpe, vou falar aqui, gente, um triângulo. É um golpe que você precisa de usar as pernas. Mas você tem perna curta. Cara, esse golpe não é pra você. Por quê? Você, eu também gosto de dar muito esse exemplo, que é o seguinte: imagina que você tem um filho, e seu filho ele é muito bom de matemática, mas ele é ruim de português. Você vai mandar ele estudar o quê? Matemática ou português? Eu adoro dar esse exemplo. A grande maioria das pessoas vai falar, lógico que é português. Ele é muito ruim de português. Eu recomendo você falar o seguinte: você é bom de matemática, filho? Então seja excelente em matemática. Português, nós também temos que estudar. Porque a nossa língua, a gente tem que saber falar, escrever, se comunicar. Mas nós vamos estudar para passar. Uhum. Entende isso? Eu vou te indicar o que é melhor para você. É isso. E aí, dentro disso, né, aí respondendo até um pouquinho do Guilherme também lá atrás, você quer ser conhecido como o quê? Que tipo de solução que você quer trazer para o cliente? Ser conhecido por quê? Eu conheço locadoras aqui em São Paulo que são muito boas, são muito reconhecidas na parte de ferramenta elétrica. E atende muito bem e tem muita lucratividade com isso. E não quer mudar para ferro. E tá tudo certo, né? Mas é importante você quer se tornar especialista no quê? A locadora ela tem que ser multi, né? Igual a padaria que tem o pãozinho para atrair o cliente, mas tem as outras coisas, né? Mas você pode buscar também no que eu quero me tornar um especialista. É um dos caminhos também, né? De você trabalhar isso. Aí pegando um gancho aqui do Rainer, você vai lá no evento dele, lá no dia 5, domingo, dia inteiro, aprende. Aí, respondendo para o Márcio aqui também, você vai lá, ele vai orientar você, vai passar você, e você sai, na segunda-feira você vai para a feira. E você vai encontrar várias empresas de sistema de locação. Você vai encontrar a Cislock, você vai encontrar a Locar, você vai encontrar a DO, vai encontrar tantas outras empresas lá de locação e você vai ver qual o sistema adequado para o teu momento, né? Porque às vezes você está com uma locadora com tamanho um pouco menor que você não precisa de um sistema tão robusto. Ah, mas eu tenho dinheiro sobrando, eu posso investir. Nunca vai ser perda. Você ter dados, ter informações e ter isso para colocar lá. Então, é muito importante você estar num ambiente onde você pode pesquisar. Quer ver a riqueza maior, Rodrigo, também? Que é Aham. importantíssimo isso. Que tem tudo a ver com o tema inteiro da live, que é mentalidade e disciplina. Não adianta você ter o melhor sistema do mundo
se você não alimentar ele. E não tiver a disciplina de lançar os dados Não, no sistema. não. E aí, o que eu também percebo muito, tanto na mentoria, no meu treinamento, em tudo que eu falo assim, cara, o locador vem me procurar achando que o sistema vai resolver o problema dele. E não vai. E O às vezes ele problema não é reclama o do sistema, né? sistema. O problema é você. Isso dói, é pesado. Ele- Ah, cara, eu não vou no evento desse cara, não. Ele vai falar que o problema sou eu. Ah, mas é mesmo, a empresa é sua. Tudo que acontece na sua empresa, a culpa é sua. Uhum. E é E às assim. vezes o cara reclama do sistema, né, Renan? Fala, eu comprei o sistema O X sistema não presta. e ele não presta, né? Não, não é que não presta, você não está usando ele como deveria usar. Ele falou, vai falar que a Ferrari é ruim. Uhum. Você não coloca nem combustível nela, filho. Você está colocando a Ferrari é a gasolina. Você quer pôr álcool? Não vai rodar. Não vai dar. E aí tem a pergunta aqui de Rose. Como estabelecer rituais de liderança aqui, que garantam constância, o comprometimento de uma equipe de vendas? Boa. Ai, Rodrigo, Aí aqui, começa essa que eu finalizo. aqui a gente vai voltar para a disciplina também. Não existe ritual sem disciplina. Ritual é disciplina, tá? Você precisa fazer isso todo dia. Então você nunca vai criar um ritual se você abrir mão dele por qualquer coisa que acontece, tá? Ah, não dá, tem um cliente aqui que está precisando de uma entrega, vamos abrir mão, não vamos fazer o ritual aqui agora. Então, primeiro, disciplina, tá? E aí, criar rituais é uma coisa que é muito importante. Não adianta você pegar e chegar lá, o Rainério faz isso e ele passa o que está dando certo para ele, mas você tem que tomar cuidado, porque existe uma cultura na Highlock, uma cultura que o Rainério estabeleceu lá. Foco, força, fé e café. Né? Resolve. Por muito tempo eu pensei, Highlock resolve, a cultura da Highlock. Né? Você não pode chegar lá e copiar, legal, vou pegar aqui agora a minha locadora, que é a Maurício Luiz Locações, e eu foco, força, fé e café, que o Rainério resolve. Não vai funcionar. Né? Então você tem que ter muito claro as suas missões, a sua visão e os seus valores. E se isso estiver claro, você motiva. Não adianta você pegar uma estratégia boa e para ruim. O ritual não vai funcionar. Eu vou Tá? emendar e Deixa, te deixa eu ajudar. só concluir uma coisa aqui. Eu Sim, gosto e tem a muito. pergunta do Gabriel que ele fala assim: como que eu desafio a minha equipe para dar mais resultado? Emenda. Vai, Rodrigo. É isso. Cara, você precisa primeiro, eu sempre falo isso. A maior motivação e a busca por resultado é você descobrir a sua equipe, e aí tá ligado à gestão de pessoas. Qual que é a necessidade que o teu colaborador tem aí? Que o teu vendedor tem? Qual é o sonho dele? Você consegue me dar o sonho de cada um dos vendedores que você tem da sua empresa? O que ele está sonhando? O que ele está almejando construir, conquistar, realizar? Porque a motivação de verdade está ali. Ele precisa entender que se ele bater a meta da empresa, ele está perto de realizar o sonho dele. Mas você precisa mostrar isso para ele. Não existe ritual melhor do que esse. De você fazer o teu vendedor, a tua equipe, olhar para os sonhos que ele tem para realizar. Então, é uma dica de ritual aqui, né? Pode parecer clichê isso aqui, mas pede para sua equipe montar uma mural dos sonhos. Me fala aí, qual que é o seu sonho? Fulano, João, vendedor João, qual que é o teu sonho aqui? Médio e longo prazo. O que você quer comprar? O que você quer realizar? O que você quer conquistar? Onde que você quer estar? Pega isso lá. Ah, eu quero colocar minha filha na faculdade. Ou quando você for fazer a sua reunião, sua apresentação de meta, João, olha aqui, cara. A faculdade da sua filha, cara, tá na tua mão. Você tem oportunidade. Eu vou ajudar você, eu vou dar recurso para você, para que você realize, para que você coloque a sua filha na faculdade que você tanto sonha para ela. Tá aí um ritual. Ok, excelente. Só que aí tem uma questão que até o Gabriel perguntou. Falou assim, como que eu desafio a minha equipe a dar mais resultado? E a Rose quer saber como é que ela estabelece esse ritual para garantir constância e comprometimento. Primeiro, líder fraco não tem empresa forte. Não. Então, primeira coisa, Rose e Gabriel, você tem que dar resultado. Você tem que dar resultado. E você tem que dar o exemplo não com discurso, é fazendo.
É entregando, é dando resultado, é tendo disciplina e é fazendo dia sim, dia não também. Querendo, não querendo, chovendo, gripado, fazendo frio, fazendo calor, resolvendo. E tem muito locador que aparece para mim, Rodrigo e todo mundo que está assistindo aqui. Vai comigo para o treinamento, vai para o evento, locador faixa preta, até entra para a mentoria. Só que ele não está disposto a fazer e quer que a equipe faça. Aí não vai rolar. Eu não inicio o meu trabalho se eu não começar pela gestão principal da empresa. Ah, mas eu quero pagar aqui para você fazer um processo de coaching com o meu vendedor, desenvolver o meu vendedor, meu líder de vendas, meu gerente. Tá, e você? Não, não faço, porque vai dar problema. Sabe o que vai Lógico acontecer? que vai, claro que vai. Tem muito empresário que fala assim: eu não vou colocar minha equipe para fazer curso, não. Eu coloco ele para fazer curso, ele vai embora. E eu vou dizer uma coisa aqui que não é legal de dizer, mas eu preciso dizer isso aqui para você. Se você investe em treinamento, em capacitação de pessoas da sua equipe e essa pessoa vai embora, é porque ela não está vendo oportunidade de crescimento com você. Cara, posso te contar uma coisa que é muito interessante? Pode. Assim, conta para ninguém, não, o segredo. O, e muita gente fala assim, nossa, é difícil demais conseguir mão de obra e tudo, etc e tal. Quem aqui tá com problema de mão de obra? Ninguém, né? Ninguém É. tá. Aí, cara, a sua empresa, ela tem que ser uma empresa desejada. Tem que ser uma empresa almejada. Tá até perigoso ali. Eu fui entrevistar duas mulheres, assim. Cara, eu não tenho problema com isso. Nunca tive. Uhum. Nunca tive. Sim, vamos falar, é mais difícil eu contratar, por exemplo, um ajudante de motorista do que contratar alguém para o escritório, porque é uma empresa desejada, cara. Eu fui contratar duas mulheres, né? Uma delas não conseguiu responder as perguntas, que ela ficou nervosa. Falou, não acredito que eu sei que vai conversar comigo. Falei, minha filha, se você não responder, você não vai entrar pro time, não. Ela, eu tô nervosa. Falei, ah, meu Deus do céu. Então, uma ficou muito nervosa, não conseguiu responder, a outra eu acho que ela só foi lá para poder conhecer a empresa. Então não tem esse tipo de problema. A nossa empresa é uma empresa desejada, cara. Uma empresa desejada. Mas não é porque a gente mostra na internet. Começou a trabalhar um cara lá essa semana, e ele falou assim, cara, é muito maior ao vivo do que o que você mostra na internet. Uhum. É muito mais complexo, é muito mais rico, é muito mais. Cara, que empresa que é essa? Olha que bacana isso. E aí, isso parte de quem? Parte da liderança, cara. Porque se você não colocar a sua cultura na sua empresa, o seu time vai fazer isso por você. E o seu time fazendo por você joga a régua para baixo. Eu amo uma frase do Peter Drucker, né, tidos por muitos como o pai da administração moderna, e ele tem uma frase que é a seguinte: é, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então você pode fazer estratégia, mas se você não mudar a cultura, ela vai ser perdida no dia seguinte. É o que ele está dizendo, tá? Então, primeiro de tudo, Vamos traduzir para a galera o que é cultura. Tá, cultura. vou falar de forma bem simples, essa é uma característica minha, gente, no meu treinamento e aqui, né, igual na live. Eu não falo difícil, eu não fico falando palavra em inglês, eu não fico falando nada disso. É cultura de locador, de empresário raiz, do que funciona e não funciona. Cultura é o que sua empresa, seu time faz quando você não tá. Isso é cultura. E acrescentar um pouco mais se você aceita chegar atrasado, se você aceita grosseria, se você aceita falta de educação, se você aceita xingamentos, se você aceita deixar o cliente na mão, se você aceita abuso de qualquer tipo. Isso é a cultura da sua empresa. Cultura é o que você aceita. Ponto. É E aí, isso. às vezes eu pergunto, né, Anélio? Você também deve passar por isso. Às vezes eu pergunto: e aí, a tua empresa tem um plano de cultura? Ah, não, eu não fiz isso ainda não. Não tem cultura na minha empresa. Eu falo: ela tem. E não é o que você gostaria. Sim, Não porque é não o que foi você você que gostaria. criou.
porque não foi você que implantou. E não tem jeito, cultura, eu sou de uma geração, vou fazer 50, né? Eu sei cantar o hino nacional e o hino da bandeira de cor. Por quê? Porque toda semana eu tinha que fazer uma fila no pátio, colocar a mão no ombro do meu colega, a bandeira era hasteada na escola e eu tinha que cantar o hino. Uma cultura foi estabelecida. E eu tinha um professor que ele fazia a gente rezar o Pai Nosso e Ave Maria também, derbe. Derbe de professor de geografia. Aí, Isso, não sabe rezar. você esquece? Você não esquece, porque você praticava. Ritual, cultura. Então, a cultura tem que ser estabelecida, como o Rainer falou aqui. Não adianta, você pode pegar mais estratégia. Rodrigo, e cuidada. Porque Cuidado, tem que zelar. empresa de locação de equipamentos, atleta de qualquer natureza, jardim, relacionamento, amizade, tudo precisa de cuidado e manutenção. O jardim vira matagal, a empresa quebra, o empresário, o atleta engorda e perde o desempenho. Então não é fazer o quadro da missão, visão e valores, colocar lá e largar. Não. A gente faz reunião semanalmente, se não for 2 vezes na semana. E para quê? Ah, mas vai fazer reunião, vai falar as mesmas coisas? Sim. Sim. Se você não cuidar, descamba. E aí, isso acontece no meu negócio, cara. Tem um processo, tem a empresa, tem tudo desenhado e planejado. E aí, quando você vai ver, o cara não tá fazendo. O cara não tá fazendo. Se eu com tudo desenhado é difícil, imagina quem não tem. É isso. Rodrigo, vamos responder aqui a mais uma pergunta e vamos para os assuntos finais. Tem aqui, ó, pré-moldados, né, Raquel? Na opinião, se é preciso conciliar fabricação e etc. com locação. Vamos lá. São negócios completamente diferentes. Você pode fabricar, vender a laje e tentar fazer essa venda casada com as locações? Lógico que pode, deve. Pelo jeito, você já tem um pré-moldado e quer incluir a locação. Legal, bacana. Porém, são negócios completamente diferentes. Um é uma fábrica, você tem que fabricar e vender e entregar. O outro é uma empresa de locação de equipamentos. Primeira coisa, CNPJs completamente diferentes, entregas completamente diferentes, que eu estou falando de... Não estou falando de entrega do caminhão, o caminhão pode ser o mesmo, mas eu estou falando de entrega de produto e serviço, o atendimento é diferente, a forma é diferente. Tudo é diferente, o sistema é diferente, a tributação é diferente. Então, são coisas... você unir... eu percebo que a minha cidade, a minha região tem uma oportunidade, né, de crescimento com locação, porque os meus concorrentes são fracos ou então nem tem. Legal, você percebeu isso. Pode seguir os dois juntos? Pode, mas são negócios diferentes. E eu tô aqui para te ajudar. Vai exigir mais, né? Tem o evento Locador Faixa Preta, no dia 5 de julho, domingo, em São Paulo, é o dia inteiro comigo. E tem a mentoria, Locador Faixa Preta. Se você quiser já entrar para a mentoria de uma vez, seja bem-vindo. É só me mandar um direct que a gente conversa. Rodrigo José, considerações finais para a gente finalizar. Vou dizer uma coisa aqui para a Raquel, né? Eu não sei qual que é o plano dela, mas, por exemplo, eu tenho um cliente aqui em São Paulo. Eu não sei se o Rainer conhece, mas aqui ele tem um apelido, aqui em São Paulo, que ele é locador de locadores. Ele loca para locadores. Sim, eu faço isso também. E tem uma parte, ele produz algumas coisas, tá? Mas é justamente o que o Rainer está falando aqui. Precisa de uma administração muito bem feita, porque senão você tira de um lugar, é aquela história, um santo, você cobre um santo e descobre outro. Desveste um santo para vestir outro. E não sabe o resultado dos negócios. Você precisa ter uma gestão muito mais aguçada. Então, eu não tenho sistema, quero fazer os dois. Cara, não faz, vai dar ruim. Eu não tenho uma administração, não tenho gestão, não tenho controle de tributação, eu não tenho um bom contador. Não faz, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Então, organiza primeiro a casa para depois você olhar. É oportunidade, né? É uma oportunidade de você estar alocando aí algumas coisas, estar diversificando e crescendo, né? Verticalmente aí o teu negócio, tá?
De novo, né, eu quero agradecer o Rainério aqui pela iniciativa da gente estar fazendo essa live aqui com o intuito de você ser um lutador do rental, um lutador de sucesso, um faixa preta de verdade. Então não deixe de participar, né? Então segue o Rainério aqui, você vai encontrar o link lá para fazer a inscrição, né? Ou procura, manda um direct para ele para fazer a inscrição. E também já aproveita e coloca no gancho aí, já coloca na sua meta. Eu tô aqui por baixo. A minha guard é a Analog Rental Show hoje, né? É isso aí. Analog Rental Show, que vai acontecer de 6 a 8 de julho aqui em São Paulo. Então, segue o Rainério, me segue, eu estou sempre trazendo conteúdos aqui de contratação, né? Eu estou trabalhando com Red Hunter, então posso te ajudar também com contratação, né? Eu faço uma contratação bem diferenciada, não pego em plataforma e te mando um candidato, eu não faço contratação sem analisar o perfil da empresa, a cultura da empresa, para ver a aderência com esse candidato, porque eu sempre falo isso, o Rainério já me conhece de bom tempo. Currículo admite, é o comportamento que demite. Você nunca demite uma pessoa porque o currículo dela estava errado, era falso. Normalmente você contrata a pessoa porque o currículo te atraiu, mas você não analisou o comportamento dela. E aí por isso que você precisa demitir ela depois. Então, vai lá participar, Analog Rental Show, 6 a 8 de julho, na sequência coladinho com o locador faixa preta. Então você tem uma imersão e uma feira onde você vai conhecer fornecedores, locadores do Brasil inteiro e até da América Latina. Você vai ter conteúdo de valor, palestras, né? Então, daqui a pouco vai sair uma grade de palestra, muitas coisas acontecendo. Então, faça parte, não fique de fora, né? E troque essa experiência. Aprenda muito com o Rainério. Questione depois. Olha, eu aprendi lá na mentoria do Rainério. Eu estava fazendo aqui, ó, na feira. Eu estava na mentoria do Rainério lá, ele me falou disso aqui. E o que você acha disso aqui? Coloca lá a prova, né? Então a gente está colocando a cara a tapa aqui, porque é o que a gente sabe fazer. A gente coloca o nosso rosto, coloca o nosso braço à disposição para ser quebrado, né? Porque nós acreditamos naquilo que nós realizamos. Então, venha participar, locador faixa preta, na sequência, Analog Rental Show. Venha fazer parte desses dois eventos que vão com certeza trazer transformação e levar você para um outro patamar e te graduar aí. Você tá faixa branca, pelo menos faixa azul você vai sair, com certeza. Boa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Parabéns. Parabéns pela entrega. O que é isso, gente. Não é porque é uma live, não é porque é de graça, não é porque que a gente não vai entregar. É isso esse que é o nosso trabalho. Não é no treino, na luta, no dojo, é a mesma coisa. Você faz treino, a gente fala que ele tem que ser justo e duro, né? O treino, ele tem que ser duro. Não importa se ele é com branca ou com preta. E aqui, a nossa entrega, ela é a mesma coisa. É uma entrega, porque é uma entrega de verdade. De verdade. Vocês viram que no momento que eu estava falando de locação, como é que flui muito, e a gente vai, pergunta, porque isso é minha vida. Né? A luta e a locação é minha vida. Quem quiser ir nesse evento, tem oportunidade para você. Eu te dou um cupom de desconto. Só me manda um direct, fala, eu quero ir no evento Locador Faixa Preta. A gente vai estar junto lá e vamos estar junto na feira também. Rodrigo, prepara o próximo, chama um convidado para a gente fazer outra live e ver quem que você vai convidar para a gente poder fazer mais um bate-papo semana que vem. Vamos fazer um negócio interessante? Vamos. Comenta aí. Vamos fazer um negócio aqui. Eu pensei aqui agora, René. Quem que você gostaria, que locador que você gostaria de ouvir na live aqui com a gente? Comenta lá no perfil, a live vai estar salva lá. Vou colocar lá. Coloca lá, fala, meu, queria ouvir o locador fulano de tal aqui. Se nós não tivermos... O fabricante também. O fabricante, né? Gostaria de ouvir isso aqui. Qual marca que você quer ouvir e tal. Vou colocar isso lá agora. E aí, o que nós vamos fazer? Se porventura acontecer, não é difícil, mas não é... É difícil, mas não é impossível disso acontecer. Né? Apareceu um aí, Marcos Borba. Já colocaram o Marcos Borba. Né? Parceirão, amigo. Conhece ele muito. Pode acontecer de nós não conhecermos, mas se nós não conhecermos, nós vamos atrás, vamos tentar trazer essa pessoa. Nós vamos atrás dele. Acho difícil, viu? A gente não conhecer. Difícil, é o que eu falei, acho difícil, mas não é impossível. Pode colocar o arroba lá, então a gente vai fazer isso. Boa, vamos fazer. Isso aí.
Então a gente Coloca depois lá. traz a Coloca Paulinha lá da no. Molegote Eu vou aqui. deixar a live lá no. Vou salvar ela agora, lá no feed. Coloca lá, porque esses comentários aqui eles vão apagar. Tá bom? Isso, Boa coloca lá. noite para todo mundo, muito obrigado. Me manda um direct se você quiser ir no evento. Vou te dar um cupom de desconto hoje. Rodrigo, até mais, meu irmão. Obrigado, sempre bom falar com você. Tamo junto, meu amigo. Parceiro, sucesso. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.